Olá, o mundo mudou. Isso não é mais novidade. Novas profissões e oportunidades surgem cotidianamente e podem favorecer novos profissionais e também aqueles que estão há mais tempo no mercado de trabalho. A pergunta que surge é a seguinte: quando devemos e podemos mudar de profissão? Nossa conversa é com Sabrina Honorato, líder do Departamento de Carreiras da Digital House. Sabrina, vamos começar exatamente por esta pergunta. Como a gente pode se adaptar a essas novas profissões que estão surgindo? Porque elas dependem de uma nova visão de mundo, não é? Para que a gente possa encará-las, né? Quer dizer, quais são essas profissões e como os novos profissionais e também os antigos podem ir se adaptando a elas? Perfeito. Obrigada, Maurício, pelo espaço. Eu acredito que as novas profissões vêm surgindo exatamente pelo que você falou. A mudança no mundo vem acontecendo e a gente teve um fator que acelerou um pouquinho essas mudanças, né? Enquanto a gente estava acontecendo uma mudança ali, com passinhos rápidos, mas acontecendo, a gente veio com a pandemia acelerando a necessidade do mercado digital. Então, no mercado digital, a gente vem tendo cada vez mais as carreiras digitais tomando espaço, proporções maiores. Então, desde desenvolvedores, a gente tem aí desenvolvedores full stack, mobile, né, que é aquelas interfaces que a gente lida no dia a dia. Não, vou mexer no computador, vou mexer num site, vou mexer num aplicativo. A gente sabe que o desenvolvedor está ali exatamente para criar esse mundo digital para a gente, essas interações. Vem o UX também, que é quem melhora esse mercado, né? Esse momento que o usuário está usando ali o site ou o mobile para a gente estar pedindo uma comida, né? Interagindo com os nossos amigos, falando com familiares à distância e tudo mais. E também a gente vem tendo um boom de necessidade de pessoas de marketing e dados, exatamente para lidar com esse mercado e quais são os dados que esse mercado está favorecendo, né? Quais são as melhores decisões que eu posso tomar para o meu público? Como que eu posso melhorar o meu produto? Como que eu posso criar novos produtos também que vão atingir um público certo, né, no mercado? Que cada vez mais a gente vê os usuários sendo bombardeados aí, né, por informações, novos produtos, novas formas de interação. Então a gente tem esses profissionais com esse olhar um pouco mais para esses dados, essas informações, e cada vez mais com esse aceleramento a gente vem tendo essa necessidade desse olhar um pouco mais tech dentro, né, das criações de novos produtos. Então eu tenho, inclusive, a pessoa que gere esses times, a gente vem falando de metodologia ágil no mercado, que é exatamente a metodologia de vamos acelerar, mas mantendo a qualidade e a entrega ali daquele produto. Então a gente vem tendo um mercado em expansão a todo tempo. Pois é, essa que é a grande preocupação, porque se a gente for fazendo um retrospectivo histórico, o primeiro e-mail que se passou ainda na década de 60, ele levou 3 dias para chegar de uma sala a outra. A UNB aqui em Brasília, ela tinha um grande computador, que era uma coisa fantástica nos anos 70, que era uma sala imensa e só servia para corrigir as provas do vestibular, praticamente. Né? Quer dizer, hoje a coisa está muito na palma da mão, muito rápido, são informações. Como digerir todas essas informações? Quer dizer, a gente já não tem 3 anos para escolher uma profissão, a coisa, né? Quer dizer, como digerir nessa rapidez, como funcionar nessa rapidez? Eu acho que aceitar que está mudando é o primeiro passo. A gente aceitar que tudo está sendo acelerado é o primeiro passo, até para a gente fazer uma gestão da nossa carreira também, né? De uma forma mais estratégica, para cometer menos erros, a gente cometer mais acertos, né? Então, dar aquela pausa, aceitar que o mercado mudou, que tudo está mudando e que tudo está acelerando também. Então, antigamente a gente tinha muito mais tempo, né, para se preparar, para estar indo para o mercado.
Então, desculpa. E agora a gente vem tendo um aceleramento, inclusive, nas tomadas de decisões. Então, com o mercado digital, a gente tem informação mais fácil. A gente tem mais facilidade a acessar aquela informação para tomar uma decisão, fazer uma análise. Então, a gente acaba abrindo o leque de possibilidades. Mas essa decisão tem que ser mais rápida e mais ágil também. Então, tem várias metodologias que o mercado também vem trazendo para você tomar essa decisão um pouco mais estratégica, com mais calma também, para que você acerte os próximos passos da carreira, que você consiga fazer ela de uma forma tranquila e assertiva, né? Mas o mercado digital a gente vem tendo agora também cursos, né? Inclusive da Digital House, que faz assim que em 2 anos, o que você teria em 2 anos num curso mais tradicional, você acaba tendo exatamente aquela experiência em 6 meses, porque o mercado está crescendo muito rápido. Então, a gente até 2024, a gente vai ter um boom de vagas ainda no mercado digital que não vão ser preenchidas. Então, quanto mais eu acelerar essa minha vontade de dar o primeiro passo, antes eu vou estar conseguindo aí fazer uma transição para o mercado digital de uma forma mais tranquila também e, obviamente, fazendo uma mudança aí na minha carreira para o que eu precisar. Agora, entre o trabalhador brasileiro, ainda há uma cultura muito tradicionalista, muito conservadora, né? Quer dizer, a pessoa se forma em engenharia, vai ser engenheiro o resto da vida, né? Quer dizer, ele não tem a perspectiva ou pelo menos a esperança de se adaptar. Como a gente poderia trazer, quebrar um pouco esse tradicionalismo da cultura empregatícia brasileira? Adoro isso, gente. Eu falo que o mercado digital vem, na verdade, derrubando barreiras, né? Então, me formei em engenheiro e percebi que naquele momento não faz mais sentido, né, continuar na engenharia, ou preciso galgar outros caminhos porque faz mais sentido para a minha vida profissional. O mercado digital tem essa abertura, né? Você não precisa continuar na sua carreira fazendo o que você decidiu com 17 anos, né, ali a sua faculdade, lá no início da sua trajetória profissional. Então, tem muito isso, a gente vê muita pessoa transitando. Pessoas novas que acabaram de sair da faculdade e que decidiram mudar a carreira, então elas transitam, tanto pessoas com uma quantidade muito grande, né, de experiência dentro da sua área profissional também fazendo uma migração, exatamente para consolidar ali os objetivos, ter algo mais claro. Eu acho que o primeiro passo é fazer uma análise se faz sentido ainda permanecer na carreira que está. Então, fazer aquela pausa que eu mencionei antes, né? Pausar, faz um autoconhecimento, faz uma análise, faz análise do mercado. Será que não tem uma profissão que esteja mais ascendente ou que tenha mais ligação com você, né? Com a sua personalidade do que a atual? Será que você fez a decisão mais certa para o seu objetivo profissional? Porque muitas vezes a gente olha só para o agora, mas e lá para frente? Como que vai ser? Né? Então, fazer essa análise eu acho que é o principal ponto de partida. Está fazendo sentido para mim ou não? Né? Agora, o mundo digital também ele é muito acelerado, naturalmente, como a gente diz, mas ele é muito transitório, né? Ferramentas que se usava com muita frequência há pouco tempo já caíram em desuso. Hoje até o Facebook praticamente já não se usa tanto, né? E tal. O Instagram já é a onda e tal. Enfim, isso já foi o Yakult, sei lá, são tantas ferramentas. Quer dizer, como eu posso lidar com essa mudança, né? Como o profissional no seu dia a dia pode lidar com todas essas mudanças? Eu acho que a palavra resiliência é ser resiliente, é exatamente ter um objetivo claro, né, de onde você quer chegar
e buscar estudar ou quais caminhos eu preciso para sempre me manter atualizado. Então, tá de olho no mercado sempre, né? Olhando as tendências de mercado, é primordial para quem quer vir para esse mercado digital e sempre se manter atualizado. Eu falo que programadores, marketing, né? Todas as áreas digitais, elas têm um fator que precisa se adaptar constantemente, né? A gente está aí cada vez mais, estamos já deslumbrando uma viagem para a Lua para civis, né? Então, como que é isso? E como que vai ser isso? Quais impactos isso vai ter futuramente? Então, sempre está olhando o que o mercado está pesquisando e se preparando, obviamente, para até se preparar com antecedência de quais ferramentas vão vir, como se manter atualizado. Mas ferramentas digitais, mesmo que ultrapassadas, servem para a sua carreira futura. Nada, eu falo que nada na nossa carreira é jogado fora, é jogado no lixo. A gente tudo se aproveita. A diferença é que a gente vai se adaptando conforme o tempo, as mudanças e tudo que vai acontecendo no mercado atual, né? Bem mais acelerado, mas a gente vai se adaptando. É a palavra-chave. Um dos pontos que vocês discutem muito é o propósito e digamos assim, e a motivação para essa mudança, né? Como a gente identifica esse propósito e essa motivação, né? Quer dizer, seria questão financeira, será uma questão de bem-estar, enfim, o que é que pesa numa hora dessa? Eu adoro essa pergunta, eu acho que todos os fatores pesam, né? Mas eu acho que o autoconhecimento é primordial nesse momento. O que é sucesso para aquele profissional, né? O que é sucesso para você? Então, fazer esse tipo de análise pode mostrar muita coisa de propósito, de objetivo, onde eu quero estar, onde eu quero chegar. E isso, para quem está em qualquer planejamento de carreira, né, que a gente está falando de transição, mas um planejamento básico é você ter um objetivo ali, um propósito claro. E para isso precisa ter um autoconhecimento, ter uma reflexão sobre você, sobre o mercado, né, como que eu me encaixo nesse mercado, como as minhas competências pessoais, não só as profissionais, também casam com essas novas profissões que eu estou galgando ou querendo, né, alcançar ali. Então, eu acho que o primordial é o que é sucesso para você? E um exercício que eu sempre faço, que eu acho muito importante, é pega referências de pessoas de sucesso em várias áreas, né, de conhecimento, seja ajudando outras pessoas, sucesso financeiro, sucesso em questão à fama também. O que representa mais você? Né? Pegue pessoas que já tiveram esse alto de sucesso e coloque e vê quem representa mais você. E isso pode te dar muito mais uma orientação aí de carreira dos próximos passos, aonde você quer chegar e tudo mais também. Mas há uma coisa interessante, Sabrina, que é o seguinte: os especialistas falam que cerca de 50% das profissões do futuro ainda nem aconteceram, ainda não estão sequer abertas para o mercado. E aí a gente fala muito nessa questão de analisar o mercado e ver o que é que o mercado pede de nós profissionais. Como entender esse mercado e como apostar numa carreira? Eu acho que o mercado ele é muito volátil, né? A gente tem uns sutis sinais durante a nossa trajetória de onde ele está caminhando. Mas ver as principais tendências de tecnologia sendo lançada, o que está sendo pesquisado, qual que está sendo a projeção, por exemplo, econômica dos países, né? A questão política também. É muito importante a gente estar sempre informado para uma tomada de decisão futura também. Mas é chato, né, estudar sobre alguns temas, mas é muito necessário e eu acho que precisa ter isso mais naturalizado, né, no nosso dia a dia. A gente parar e olhar o que o mercado em si, não só o mercado de trabalho, mas a gente olhar também para a economia e política, o que a gente vai sentindo disso para se preparar para o futuro.
Um ótimo exemplo a gente já está falando de inteligência artificial há um bom tempo no mercado, é uma coisa que vai tomar uma proporção gigante daqui a alguns anos. Quem está olhando para isso pode já se preparar aí com algumas competências técnicas para se destacar no mercado. É interessante porque, de qualquer forma, o que vocês analisam também são passos, né? Passos que as pessoas precisam dar para se chegar a esse mercado, conquistar esse novo mercado. Mas me parece que o principal dos passos, pelo menos assim, num primeiro momento, é a ousadia, né? É você ousar apostar no novo. Como é isso? Eu acho que tudo precisa de planejamento. Eu acho que ser ousado e dar o primeiro passo em tudo na vida é primordial, né? A gente não só falando de carreira, se eu quero começar um exercício, sempre é o primeiro passo que conta, né? Eu me jogar, me desafiar, tentar, né? Então, eu acredito que para o ser humano, o primeiro passo é importante ser dado. E quando a gente está na carreira, o primeiro passo, o que é? É o autoconhecimento, é entender o momento que você está vivenciando e depois entender o mercado, porque daí você vai entender o seu sentimento e vai entender o mercado, né? Aí, para o mercado de tecnologia, obviamente, o primeiro passo é quais as hard skills, né, ou as competências técnicas que o mercado digital está solicitando e que eu preciso adquirir. Então, esse é o primeiro passo, é o planejamento. O que eu preciso fazer para conquistar? Né? Qual caminho eu quero? Então, eu acho que, olhando para o macro, o primeiro passo é se planeje, né? Agora, esse planejamento ele pode ser flexível, porque diante do imponderável constante, quase que cotidiano que se vive na era digital, esse planejamento ele necessariamente ele é flexível. Muito flexível. Ele vai muito de encontro com quem é você, qual é a sua situação, qual é o seu objetivo, porque muitas vezes, né, até que a pandemia, como a gente falou, ela deu uma acelerada em algumas coisas tecnológicas, mas ela também fez as pessoas se sentirem mais inseguras, às vezes, de fazer uma transição por questão do desemprego, ou acabou perdendo emprego, né, durante a pandemia, exatamente por falta de algumas oportunidades e o digital crescendo, né? Então a pessoa olha e vê várias possibilidades. O que eu falo existe um planejamento variável para todos nós. Como que está a sua situação atual? Dependendo, você precisa de uma monetização imediata, né? Preciso me monetizar porque eu preciso ter as minhas necessidades básicas supridas. E assim, a gente pensa num planejamento a mais curto prazo. Eu preciso fazer uma transição, eu preciso de um trabalho no momento. Em outro momento, eu posso ter uma pessoa que está estável no trabalho atual, ela não faz mais sentido para mim estar nesse trabalho, estar nessa carreira. Será que não faz sentido eu transitar? E a transição dela, o planejamento dela pode ser mais a longo prazo, em pequenas partes, e não estruturando, que é diferente de uma pessoa que precisa talvez uma recolocação mais imediata. Então, esse planejamento ele vai ter várias variáveis que precisam ser analisadas com cuidado e critério para a gente não olhar para a grama do vizinho e falar que ela é mais verde ou mais amarelada, a gente ter mais olhando para a nossa grama, a nossa casa e fazer um planejamento de onde estamos, né, do ponto A, de onde estamos no momento, até onde eu quero chegar, que é o ponto B. Vocês falam em dois pontos que me chamam muito a atenção. Primeiro, é desenvolver a capacidade de aprender a aprender. E o segundo é gerenciar a carreira, o gerenciamento de carreira. Como a gente pode explicar esses dois pontos? Aprender a aprender, eu acho que é exatamente pela mudança muito rápida. A gente
para de conseguir, né, falar daquilo com tanta propriedade, porque sempre eu vou aprender algo novo. Então, a gente não é mais especialistas, né, dentro de um universo. A gente está toda hora aprendendo, se renovando, entendendo como está o mercado. Então, a gente precisa voltar e aprender a aprender. Né? Como que eu aprendo melhor? Como que eu me desenvolvo melhor? E isso faz muito dentro do planejamento de carreiras sentido, exatamente porque se você faz um planejamento, né, bem estruturado de carreira, o que acontece? Você tem um retorno garantido. E muitas vezes dentro desse planejamento é aprender coisas novas, estar disposto a se desafiar, a aprender de novo. Tudo aquilo que muitas vezes a gente fala, eu já sabia, eu já sei. Será que hoje em dia a gente sabe? Você tem certeza? Será que já não mudou? Como que a gente pode ver essas possibilidades de outra forma? Então, eu acho que planejamento de carreiras e aprender, um anda colado com o outro para quem quer fazer uma transição ou quem quer, por exemplo, até uma promoção também, já está feliz com a sua carreira, também precisa fazer isso. Sabrina, a gente está falando muito aqui de um fator primordial, que é o conhecimento. Pelo que eu já li sobre o assunto, até por essa nossa conversa aqui, eu acho que o ideal hoje seria a ressurreição do homem renascentista, né? Aquele homem que sabia fazer praticamente tudo. Leonardo da Vinci foi o grande exemplo do homem renascentista. Então, quer dizer, sejamos renascentistas. Eu acho que tem os renascentistas e tem um outro público que vai ser os especialistas, né? Mas eu acredito que os renascentistas, nesse momento dessa nova evolução, né, industrial que a gente está passando, vai ser uma característica primordial, na verdade. Exatamente a pessoa olhar o todo, né? Olhar o mundo e falar o que eu sei dele, o que eu conheço dele, até para tomar uma decisão de vida e de carreira, né? Ou para onde eu estou olhando. Mas vai ter que ser renascentista, com certeza. Olhar e falar, vou aprender um pouco mais de tudo, né? Para exatamente se descobrir nesse mundo. Enfim, a palavra de ordem é conhecimento, saber, aprender. É esta. Com certeza. Não tem como fugir disso, né? Eu falo que mesmo pessoas que já estão com carreiras consolidadas e tudo mais, o mercado mudou tanto, mas tanto, e tão rápido que as pessoas, não tem uma pessoa que não fala que não tem mais o que aprender, né? Tudo tem que ser aprendido de novo. Às vezes, o mesmo assunto tem várias formas de serem analisados e vistos. Mesmo dentro do mercado digital, a gente vê vários especialistas falando de formas e metodologias diferentes. E isso é muito importante, né? Ter essa consciência que, pro resto ali agora da nossa carreira, a gente vai estar evoluindo, a gente vai estar aprendendo e conhecendo coisas novas, jeitos novos de fazer a mesma coisa que a gente já fazia também. Aí a facilidade aumentou muito, né? No meu início de carreira, eu trabalhava com uma máquina de datilografia e uma enciclopédia e um dicionário ao lado. Então, a coisa hoje já mudou bastante, né? Sabrina, né? E é isso, né? Mas, Sabrina, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi uma conversa muito proveitosa e torçamos por esses nossos novos renascentistas. Muito obrigada. Obrigada a todos pelo espaço. Vamos ser renascentistas, né? Nesse mercado digital. É necessário se reinventar, né? Muito obrigado. Obrigada. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou nosso canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.